O João está sentado na mesa da cozinha. É tarde. A única luz acesa é a da coifa do fogão, criando sombras longas que parecem pesar sobre os ombros dele. Na mão, ele segura um envelope de cobrança amassado. Mas o João não está olhando para o valor da dívida. Ele está olhando para a própria mão. Ela treme levemente. E, naquele segundo, um calafrio percorre a espinha dele porque ele reconhece aquele tremor. Era o mesmo tremor que o pai dele tinha quando as contas chegavam. Era o mesmo silêncio pesado que engolia a casa na infância dele. João fecha os olhos com força, sentindo uma raiva que queima o peito. Ele prometeu a si mesmo, aos 20 anos, que seria diferente. Ele jurou que os filhos dele nunca sentiriam o medo que ele sentiu. E agora, aos 40, ele se vê exatamente no mesmo labirinto. Você já sentiu isso? Essa sensação aterrorizante de que você é apenas uma cópia carbono dos erros que jurou evitar? O João está vivendo o que Napoleão Hill chama de o maior drama humano, ser um derrotado por errança mental. Ele não herdou apenas o formato do nariz ou a cor dos olhos do pai. Ele herdou o que o livro define como hábitos de pensamento limitantes. O pai do João era um homem bom, trabalhador, mas que acreditava que o dinheiro era o inimigo e que o sucesso era coisa de gente desonesta. O João cresceu ouvindo isso. E embora ele conscientemente queira a prosperidade, o subconsciente dele está programado para o fracasso, agindo como um mecanismo de autossabotagem para que ele não traia a memória do pai sendo mais bem-sucedido que ele. João sente uma frustração que quase o sufoca. Ele trabalha 12 horas por dia. Ele é honesto. Ele é esforçado, mas parece que existe um teto de vidro invisível sobre a cabeça dele. Cada vez que ele ganha um pouco mais, algo acontece. O carro quebra, uma conta inesperada aparece, ou ele simplesmente gasta de forma impulsiva. Ele está preso no que Hill chama de ritmo hipnótico. Ele está repetindo o ciclo de escassez porque a mente dele ainda opera sob a lei da sugestão que recebeu na infância. Ele está vivendo a vida do pai, não a dele. Mas naquela noite de silêncio e cobranças, algo estala dentro do João. Ele abre um livro velho que estava no fundo da gaveta. Você pode realizar seus próprios milagres. Ele lê uma frase que o atinge como um soco. O homem é o único ser vivo que pode mudar seu próprio destino através do controle de sua mente. João sente uma pontada de esperança, mas também de raiva. Mudar a mente? Como, se eu nem consigo pagar esse aluguel? Ele pensa. Mas ele continua lendo. Ele descobre que o primeiro passo para não repetir os erros dos pais é o autodomínio. O João percebe que ele passou a vida toda reagindo às contas, reagindo ao chefe, reagindo ao medo. Hill ensina que o milagre começa quando você para de ser um efeito e decide ser a causa. João entende que ele precisa de uma definição de propósito. O pai dele nunca teve um propósito, ele apenas sobrevivia. O erro do pai não foi a falta de dinheiro, foi a falta de uma direção clara e o hábito de deixar as circunstâncias governar sua vida. João decide que o primeiro milagre dele será quebrar a corrente da reclamação. Ele lembra de como o pai reclamava do governo, do clima, da sorte. Hill é categórico. A reclamação é o alimento da derrota. João sente um aprendizado doloroso. Cada vez que ele reclama, ele reforça a herança mental de pobreza. Ele decide ali, na mesa da cozinha, que a partir de amanhã ele usará a autossugestão positiva. Ele vai dizer a si mesmo, até que o subconsciente acredite, que ele tem o direito de ser rico, feliz e livre. As semanas seguintes são uma batalha. João acorda e a primeira coisa que vem é o peso da rotina. Mas ele se força. Ele pratica a oração com fé vibrante. Não é aquela oração de mendicância que o pai fazia, pedindo para sobrar um pouquinho no fim do mês. João aprende no livro que o milagre exige que você peça com a certeza de quem já recebeu. Ele começa a visualizar a dívida paga, não com desespero, mas com a gratidão de quem já tem o controle. Ele sente uma alegria nova, uma felicidade estranha que nasce de dentro, independente do que diz o extrato bancário. Mas surgem os testes. Um colega de trabalho o provoca, dizendo que ele está sonhando alto demais. João sente a raiva subir. O impulso é discutir, como o pai fazia, mas ele lembra da mente master. Hill ensina que você deve se cercar de pessoas que elevam sua vibração e não de quem o puxa para o buraco da mediocridade. João respira fundo e escolhe o silêncio. Ele escolhe preservar sua própria energia. Ele entende que não repetir os erros dos pais exige muitas vezes caminhar sozinho por um tempo até encontrar sua nova tribo.
João começa a aplicar a lei do acréscimo. Ele decide fazer mais do que o esperado no trabalho, não para agradar o patrão, mas para desenvolver em si mesmo o hábito da excelência que o pai nunca teve. Ele percebe que o pai sempre fazia o mínimo necessário para não ser demitido, e isso o mantinha na mediocridade. João decide ser extraordinário nas pequenas coisas, e, milagrosamente, as portas começam a se abrir. Uma promoção, uma oportunidade de negócio paralelo, uma ideia que antes parecia impossível. A grande virada acontece quando João precisa tomar uma decisão financeira arriscada. O medo paralisa as mãos dele. A voz do pai grita na cabeça dele: "Não inventa moda, João. O seguro morreu de velho." Mas João abre o livro e lê sobre a fé aplicada. Ele entende que o medo é apenas a fé ao contrário. Se ele acredita no desastre, ele atrai o desastre. Ele decide arriscar, mas não com impulsividade, e sim com um plano definido e a certeza de que a inteligência infinita o guiará. O negócio funciona. Pela primeira vez na vida, João vê uma quantia na conta que o pai nunca viu em toda a existência. Ele sente uma euforia, uma vontade de gritar, mas logo em seguida vem uma tristeza profunda. Ele chora. Chora pelo pai, que morreu sem saber que o milagre estava a um pensamento de distância. João entende que o aprendizado final é o perdão. Ele perdoa o pai por não ter ensinado o que não sabia. Ele entende que o pai fez o melhor que podia com as ferramentas mentais que tinha. Ao perdoar o pai, João finalmente se liberta da última corrente. Hoje, o João não treme mais ao abrir envelopes. Ele os abre com a calma de quem governa o seu próprio reino mental. Ele olha para o filho e vê um menino que não conhece o cheiro do medo ou o som da reclamação. O João não repetiu os erros dos pais porque ele teve a coragem de realizar o seu próprio milagre, a conquista de sua própria mente. E você? Até quando vai usar o passado dos seus pais como desculpa para o seu presente estagnado? O livro de Hill nos lembra que nenhuma pessoa pode ser derrotada se ela não aceitar a derrota dentro de si. Você não é o erro da sua árvore genealógica. Você é o milagre que ela estava esperando para florescer. João parou de olhar para o espelho retrovisor. Ele agora olha para o horizonte. E a pergunta que eu faço a você enquanto você olha para suas próprias mãos agora é: elas estão tremendo de medo pelo passado ou estão prontas para construir o seu futuro? O seu milagre não está em um evento externo. Ele está na sua decisão de controlar a única coisa que realmente te pertence: a sua mente. A corrente termina aqui. O novo capítulo começa agora.